Muito bem, boa tarde, oficialmente, a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Bom, então, deixa eu, só para a gente poder pegar o prumo da prosa, né, só para a gente poder deixar claro aqui, lembrar que nós temos 2 videozinhos para vocês assistirem, né, para quem já assistiu, show de bola, para quem ainda não assistiu, lembrem, né, na semana que vem, dia 7, nós temos programada a nossa primeira parte da nossa segunda F. Segunda F é dividida em 2 partes, uma parte de farmacocinética, então tem 2 aulinhas aí para vocês assistirem, e aí se precisarem estou às ordens, né, para qualquer dúvida. Tem a parte lá de biotransformação e excreção dos fármacos, e a outra parte que é a parte de farmacocinética clínica. É uma parte que a gente junta tudo da farmacocinética para a gente entender conceitos mais aplicados à atuação clínica. Também está aberto para vocês, espero que todo mundo tenha visto. Eu acho que viram, que a turma de vocês é boa de ver as coisas. Eu coloquei, né, quero pedir desculpa para vocês, gerei uma ansiedade para algumas pessoas. Eu coloquei a prova para a Dani, né, que agora é nossa monitora de BCMOL, e como eu estava aqui com a Dani, em vez de abrir uma sala só para a Dani, eu falei, não, vou colocar lá nas bases farmacológicas, porque aí já está lá, eu estou lá, ela está lá, então a gente resolve. E abriu para todo mundo. Errou, né? O sistema era para abrir só para a Dani, e abriu para todo mundo. Teve até gente que respondeu, né? Não passou na monitoria, não. Sério? Teve gente que respondeu, mas não passou, não. E abriu para todo mundo. Teve gente que falou para mim, professor, fiquei desesperado, porque eu achei que era uma avaliação lá valendo nota, e eu não sabia, era mais de nada. Então fique sossegado. Abriu sem querer, era só exclusivamente para a Dani, né? Que agora oficialmente a nossa monitora de BCMOL, ok? Então, desculpa aí pelo susto. Mas tem uma atividade que está aberta, vai ficar aberta até o dia 7, né, até antes de começar a nossa prova, até as 3h20 da tarde da próxima semana. Então, essa atividade, gente, é uma atividade de revisão. O ideal é que vocês assistam às aulas primeiro, depois tentem responder, abram, né, para tentar responder, não precisa enviar imediatamente, mas tentem responder, porque aí você vai estar se testando. Caso você perceba que, oita, essa aqui eu fiquei com dúvida, essa aqui eu não estou muito legal, aí é para isso que esses estudos dirigidos servem, que é para você se permitir dar uma reolhada, conversar com os colegas, entender o processo como um todo, certo? Então fica aberto e ao mesmo tempo que vocês vão responder, já estarão estudando para a prova. Essa é a ideia, apesar de que esse trabalhinho também vale nota, tá? Conforme manda o nosso memorial de avaliação, ok? Este assunto de hoje, ele não entra nessa prova, esse assunto ele inicia a nossa segunda etapa da segunda F, então a gente tem mais um novo bloco para a gente construir, e aí, né, só para a gente poder se localizar, nós começamos na data de hoje, nosso penúltimo ponto da nossa disciplina. Então, o que a gente já viu até aqui, né? A gente começou lá na nossa primeira etapa, nós começamos com essa fase que nós dizemos que é a fase farmacêutica, onde nosso objetivo principal era a gente entender os conceitos farmacológicos, entender sobre o medicamento, né, o fármaco que está dentro do medicamento e as particularidades desse medicamento, a sua história, as suas características de classificação, enfim, a gente teve um pedaço para a gente, a via de administração, né, a gente teve um pedaço para a gente olhar mais atentamente para o medicamento. Bom, aí nós terminamos, né, a nossa segunda parte, que é a parte de farmacocinética. Nós estudamos os processos, mas estudamos também a parte clínica, ou seja, a aplicação clínica, o estabelecimento de uma posologia. Desde o primeiro dia de aula que eu venho falando de farmacocinética, eu venho falando para vocês que a importância clínica é o estabelecimento das posologias, né? A quantidade que eu devo utilizar em relação ao tempo. Isso é explicado pelos princípios da farmacocinética clínica. Para quem já assistiu a aula, já está sabendo. Para quem ainda não assistiu, dá uma olhadinha lá que vocês vão ver como é que isso funciona. Nós entramos nessa parte agora, onde o que nos interessa é entender a ação do fármaco, né? Os efeitos do fármaco. Obviamente, principalmente os seus efeitos terapêuticos. Então,
Claro que a gente não vai parar no efeito terapêutico apenas, a gente vai olhar principalmente para ele neste momento do nosso curso agora. Então, a gente está na nossa penúltima fase, estamos aqui. Qual que seria a última? A última está lá na nossa terceira F, quando a gente vai olhar para as coisas feias que esse mesmo medicamento pode fazer. Então, a gente vai trabalhar com toxicidade na nossa quarta e última fase, né? Que vai ser lá na nossa terceira F. Certo, galera? Então, o nosso objeto de estudo agora é essa fase farmacodinâmica, que começa primeiro com uma parte de definição essa que a gente já fez lá no primeiro, segundo dia de aula, no mesmo dia que eu falei para vocês sobre farmacocinética, que cinética estuda o movimento do fármaco no nosso organismo, eu falei também para vocês sobre farmacodinâmica, a área da farmacologia que estuda as ações e os efeitos do fármaco no nosso organismo. Então, lembrando, né, lá do nosso primeiro dia de conversa da nossa vida, quando a gente definiu que farmacologia é o estudo da interação entre o composto químico com o organismo vivo, a ideia é que o organismo vivo causa ações sobre esses fármacos, isso a gente estuda na farmacocinética, e os fármacos causam efeitos sobre o organismo vivo, isso a gente estuda na farmacodinâmica, certo? Do mesmo jeito que a gente subdivide a parte de farmacocinética em pelo menos 4 processos, que seriam os processos de absorção, distribuição, metabolismo e excreção, na farmacodinâmica nós também subdividimos nossa área de estudo em 4 grandes partes, 4 grandes áreas ou sub-áreas. Então, a gente estuda na farmacodinâmica o local de ação ou os locais de ação do fármaco. Nós estudamos o mecanismo de ação ou os mecanismos de ação dos fármacos, porque tem fármaco que tem mais de um local, tem fármaco que tem mais de um mecanismo. Mas hoje a gente vai ser bonzinho, a gente vai caracterizar principalmente aqueles que têm só de um em um, tá? Para a gente não ficar confundindo na nossa cabeça. Vamos estudar também a parte dos efeitos farmacológicos, isso aqui a gente vai se detalhar mais a partir da próxima aula que a gente tiver. Então, a gente vai falar sobre efeito farmacológico. Hoje eu vou caracterizar o conceito, mas vamos detalhar mais a partir da próxima aula. E a gente vai analisar também algumas possíveis variações de resposta, né? Algumas situações em que foge do comum, né? Na maior parte das pessoas acontece algo X, e em algumas pessoas acontece o Y. Então, a gente vai analisar esses pontos também. Então, são 4 grandes áreas, e o nosso objetivo, a partir de agora, é definir cada uma dessas áreas, mas hoje, né, para a gente completar o nosso conhecimento, a gente vai se dedicar mais atentamente a esse processo aqui de mecanismo de ação. Então, hoje eu quero generalizar para vocês, mas vou afunilar para a gente falar sobre mecanismo de ação, certo? Qualquer coisa que travar aí na cabecinha de vocês, abram o microfone, fiquem à vontade, ou então escrevam aí no chat, que eu estou de olho o tempo inteiro. Beleza, galera? Então, partiu, simbora. Hoje é sexta-feira, né? Em tese, né? Amanhã é feriado, sexta feriado, e olha, dá para a gente poder dar uma descansadinha e vocês estudarem direitinho aí para a prova. Vamos lá, para a gente poder liberá-los para o sexto de vocês. Simbora. Então, galera, quando a gente fala de local de ação em farmacodinâmica é onde o fármaco atua. Onde? E esse local de ação, ele pode ser considerado do ponto de vista macroscópico ou ele pode ser molecular. Pode ser microscópico e até molecular. Então, vejam só o seguinte exemplo. A adrenalina, que é um hormônio que todos nós produzimos nas nossas glândulas suprarrenais, ela pode ser utilizada como fármaco. Essa adrenalina que nós utilizamos, inclusive, vocês vão utilizar bastante quando estiverem fazendo anestesia nos pacientes de vocês, ela é uma substância adjuvante vasoconstrictora, lá dos nossos anestésicos locais, maior parte das vezes, a gente vai falar bastante disso no quarto período. Vocês vão ver que a gente lança a mão da adrenalina como uma solução adjuvante do anestésico. Essa adrenalina, esse fármaco, a adrenalina,
eu posso considerá-lo como sendo um fármaco que atue, por exemplo, no coração humano. Todo mundo aqui já deve ter assistido algum filme, ou até às vezes já deve ter até visto na vida real, né? Talvez até de forma mais ansiosa, porque é uma coisa não muito bonita de se ver, mas quem aqui já pôde acompanhar uma parada cardiorrespiratória já deve ter visto que as pessoas muitas vezes injetam medicamentos, ou nas veias, na veia do paciente, ou até, existem casos, aparece muito em filme de guerra, quando o sujeito, né, sofre uma grande quantidade de acidente e alguém vai lá com uma seringa e uma agulha e faz uma injeção intracardíaca, dá uma, né, injetada dentro do coração. Isso não é comum de ser feito no dia a dia, não, mas pode acontecer. Vamos pensar nessa situação, gente. Quando alguém injeta, por exemplo, adrenalina no coração de alguém, o local de ação, obviamente, que a gente está desejando, neste exemplo aqui, seria o coração, tá? Ah, Marcílio, quer dizer que só vai funcionar se eu injetar dentro do coração? Não, como eu falei para vocês, eu posso injetar na veia e esperar que o medicamento se distribua até chegar ao coração. Eu posso inalar e esperar que a substância inalada seja minimamente absorvida, mas um pouquinho que for absorvido vai chegar também lá no coração. Então, qualquer via, teoricamente, poderia me fornecer alguma quantidade, menos a via oral. Vocês vão ver isso lá no quarto período, porque a substância adrenalina é muito hidrossolúvel e ela é rapidamente degradada metabolicamente ainda no nosso intestino. Então, se eu tomar adrenalina pela via oral, não vai acontecer absolutamente nada, porque ela sequer vai ser absorvida e, consequentemente, distribuída. Pois muito bem. Nesse caso concreto aí, a adrenalina teria como local de ação o coração. Beleza. Falando assim, local de ação, coração, está certo? Está. Mas vejam que me faltam informações sobre o exato local do coração. Porque a gente sabe que o coração ele tem vários tipos de tecidos constituintes. E a adrenalina, será que ela atua em todos os tipos de tecido? Provavelmente não. Ela, já posso afirmar para vocês, a adrenalina tem uma atuação muito mais forte, né, muito mais potente, muito mais específica, quando ela atua sobre o miócito cardíaco, ou seja, quando ela atua sobre a fibra muscular cardíaca. Então veja que ela vai ter uma atuação no local mais específico. Então veja que eu saí do coração, um macroscópico, né, porque eu estou pensando no órgão inteiro, mas veja que fica muito mais fácil da gente se comunicar e muito mais óbvio da gente entender tudo o que pode acontecer quando eu vou para o nível celular. Quando eu falo para vocês, olha, a adrenalina atua na fibra cardíaca, na célula muscular do coração. Já fica mais claro para o nosso entendimento. Aí a gente pode pensar, poxa, mas o músculo, né? A gente estudou célula muscular e a gente sabe que, poxa, dentro da célula muscular tem um monte de proteína contrátil, na célula muscular tem todo um fenômeno biológico complicado para a gente fazer com que a célula contraia. Onde exatamente a adrenalina atua? E aí eu teria que falar para vocês que a adrenalina atua lá no miócito cardíaco, lá na sua membrana plasmática, especificamente sobre um tipo de receptor proteico localizado na membrana plasmática chamada receptor beta-1. Então veja que eu saí do macroscópico, do local coração, muito inespecífico, saí diminuindo, né, fui para o mundo microscópico, falei que era dentro da célula cardíaca, que era na célula cardíaca, e agora eu estou dizendo que na célula cardíaca, o local exato de ação é na membrana plasmática e na membrana plasmática num receptor proteico, chamado receptor beta-1 adrenérgico. Certo, galera? Então, isso tudo foi para eu mostrar para vocês que local de ação pode ser dito de várias formas, mas quanto mais você for para o nível molecular, melhor vai ser para a gente entender tudo o que poderá acontecer, certo? Então, hoje em dia, a gente está no nível molecular de conhecimento dos locais de ação. Para tudo a gente já sabe?
Não. Por incrível que pareça, em 2021, estou eu aqui, né, no dia 31 de março de 2021, dizendo aqui para vocês que não sabemos ainda de todos os possíveis locais de ação de todos os fármacos. Tem fármaco que a gente só diz, ele atua no intestino. Esse outro atua no pulmão. Esse outro atua no sistema nervoso central. Nossa, o sistema nervoso central é o que mais tem. A gente sabe muito pouco ainda da fisiologia do sistema nervoso central. E, obviamente, isso repercute na farmacologia. Quanto menos nós soubermos sobre fisiologia, provavelmente menos a gente vai saber sobre farmacologia. Então, por exemplo, o sistema nervoso central é ainda uma caixinha de Pandora, a gente ainda não conhece muita coisa, né? Sabe bastante, a gente já sabe muita coisa, mas não sabemos ainda todos os detalhes que governam o nosso sistema nervoso central. Certo, galera? Mas sempre que possível, procurem detalhar o local de ação da forma mais detalhista, da forma mais molecular que seja possível para vocês. Combinado? É isso que eu vou tentar fazer ainda nesse semestre, mas principalmente no próximo semestre. Quando a gente for dizer o nosso local de ação, eu vou procurar ser o mais específico, o mais detalhista possível. Combinado? Bom, por que ser detalhista? Né? Eu estou falando, isso facilita o nosso entendimento. Repare só, galera. Quando nós temos fármacos diferentes que atuam no mesmo local de ação, pode ser que esses fármacos diferentes tenham maior ou menor seletividade para o seu alvo. O que eu quero dizer com isso? Vamos dar um outro exemplo que a gente vai detalhar muito melhor no quarto período, mas vamos já falar dele já agora. Repara só, todo mundo aqui já tomou na vida algum anti-inflamatório. Diclofenaco, nimesulida, piroxicam, o próprio AS, dipirona, enfim, já tomou algum anti-inflamatório não esteroide. É um grupo que a gente vai estudar bastante lá no quarto período. Em 1999, um dia desse aí, talvez vocês nem estavam nascidos aí, nós só tínhamos anti-inflamatórios que, apesar de serem anti-inflamatórios, se você me perguntar qual é o local de ação do anti-inflamatório, é na inflamação. Aí a inflamação vai ser aonde? Depende de onde foi a lesão. A inflamação pode ser no olho, o cara levou um murro no olho, está inflamado o olho. A inflamação pode ser no dente, porque o dente dele cariou e ele fez uma infecção e está lá inflamado naquela região. Pode ser no dedão do pé, que ele deu uma topada. Então, quando eu tomo um anti-inflamatório, eu quero que o anti-inflamatório atue. Qual o local de ação que eu desejo? O local de ação é o local inflamado. O dedo, o dente, o olho, qualquer lugar que valha a pena do efeito farmacológico. Até 1999, nós só conhecíamos fármacos anti-inflamatórios que, apesar de serem anti-inflamatórios, eram extremamente lesivos para o estômago. Não só pelo fato deles serem ácidos. O fato deles serem ácidos contribui para que eles sejam irritantes do nosso estômago. Mas mais do que serem ácidos, muitos anti-inflamatórios inibem enzimas do nosso estômago que são fundamentais para a sua proteção. Então, a gente tem enzima no nosso estômago que consegue modular a nossa acidez. Nós temos enzimas no nosso estômago que conseguem produzir muco e bicarbonato, para que o nosso estômago se mantenha íntegro, para que ele esteja protegido mesmo diante do seu próprio ácido clorídrico. Quando a gente toma anti-inflamatório, a boa parte deles, né, a maioria deles, em 99, todos eles, até 99, todos os anti-inflamatórios que a gente tinha faziam um efeito sobre o local da inflamação, que é o que eu quero, mas tinham também ações sobre as enzimas do estômago. E isso me trazia um risco grave de produzir gastrite e úlcera por conta do uso desses medicamentos. A partir de 1999, nós começamos a compreender que a enzima que está lá na inflamação é uma enzima razoavelmente diferente da enzima que está lá no estômago.
elas são isoformas. A gente estudou isso lá na BCMOL. Elas são isoformas, fazem o mesmo tipo de reação química, só que são produzidos em regiões diferentes. Lá na inflamação, que é o meu local de ação, é o meu alvo terapêutico com anti-inflamatório, e lá no estômago. A partir de 99, a gente descobriu um grupo que somente atrapalha a função da enzima da inflamação, deixando a enzima do estômago trabalhar normalmente. Resultado, esses anti-inflamatórios que surgiram a partir de 99, eles começaram a ter seletividade. Anotem essa palavra, que é uma palavra super importante para a farmacologia. O local de ação desses anti-inflamatórios que surgiram a partir de 99 é um local de ação mais específico, mais seletivo, que me interessa do ponto de vista de efeito farmacológico. Então, quando nós optarmos a usar um anti-inflamatório, eu vou ter anti-inflamatório que é não seletivo, ou seja, que afeta a enzima da inflamação, mas afeta também a enzima do estômago, e eu vou ter aqueles que só afetam a enzima da inflamação. E o que eu ganho com esses caras? Eu ganho menos efeito adverso. Eu ganho mais eficácia, porque esse fármaco vai se dedicar a um único local de ação, em vez de sair se disparando aí por vários locais de ação. Então, hoje em dia, galera, quanto mais nós compreendemos de forma mais molecular sobre o local de ação, melhor. Porque nós podemos fazer fármacos cada vez mais específicos, cada vez mais seletivos. E o que a seletividade me garante? Uma potência melhor e, principalmente, o mais importante, uma toxicidade menor, né? Menor risco de efeito adverso. Então, toda vez que a gente estiver estudando local de ação, toda vez que a gente for muito detalhista com vocês, entendam. Esse detalhe é importante porque num futuro, pode ser que hoje não, ainda a gente não disponha, mas para um futuro, quanto mais a gente souber sobre o detalhe molecular, mais fácil para a gente criar um fármaco mais específico que só atinja aquilo que é o nosso verdadeiro alvo terapêutico. Combinado? Então, sempre que possível, local de ação, bora detalhar muito bem do ponto de vista molecular. Beleza? Tudo certo? Onde o fármaco atua? Bom, depois que eu sei onde ele atua, eu poderei então saber como ele atua. Mecanismo de ação é como o fármaco atua. Então, esse fármaco, ele tem algumas possibilidades. Vocês vão ver daqui a pouquinho, né? Já lembrando, a gente vai se detalhar hoje sobre mecanismo de ação. Ele tem pelo menos duas possibilidades. Eu posso ter fármacos de ação específica e fármacos de ação inespecífica. Os fármacos que têm mecanismos de ação específica, que é o que eu vou começar no meu próximo slide, já eu falo sobre eles, é o fármaco que vai se relacionar a um ou alguns tipos de receptores no nosso organismo. Então, como que ele faz sobre esse receptor? Ele ativa esse receptor, ele bloqueia esse receptor, ele reativa uma enzima. O que ele faz? Como ele faz? Ele se intercala no meio das bases dos ácidos nucleicos no DNA. Como ele faz, né? O como ele executa a sua ação é o nosso mecanismo de ação. Beleza? Então, como a nossa conversa hoje é sobre isso, né? Eu vou me aprofundar sobre o mecanismo, não vou detalhar tanto quanto eu fiz agora com o local de ação. Já eu falo melhor aqui do mecanismo e a gente interpreta as possibilidades mais frequentes dos nossos medicamentos. É uma pretensão danada, né? A gente falar em uma única aula sobre todos os tipos possíveis de mecanismos de ação. Então, o que a gente vai fazer, galerinha? A gente vai generalizar. A gente vai ver o que é mais frequente, o que é mais comum. Então, com esse lastro, vocês terão condições de interpretar qualquer fármaco que venha daqui para frente. Beleza? Aí eu já sei, então, que na farmacodinâmica eu vou estudar onde o fármaco atua, eu vou estudar como ele atua e, obviamente, me interessa demais saber o que ele faz. O que ele faz são os seus efeitos farmacológicos.
E eu espero que já esteja claro, porque a gente vem falando disso a vida inteira com vocês, que efeito farmacológico eu posso encontrar aqueles que são bons e aqueles que são ruins, né, gente? Então, eu não posso deixar para trás e só acreditar que eu só vou ter coisas boas. Infelizmente, não é assim. Eu tenho, na mesma balança, né, no mesmo grupo que me propicia efeitos benéficos, eu posso ter efeitos também maléficos. Quando nós estivermos detalhando os efeitos benéficos, nós estaremos falando das indicações ou dos usos terapêuticos. Então, por exemplo, o paracetamol, todo mundo conhece, todo mundo já deve ter tomado, o paracetamol, ele tem efeitos farmacológicos analgésicos e antitérmicos. Então, esses efeitos farmacológicos de combater a dor, o efeito farmacológico de combater a febre, são efeitos que me interessam, são os efeitos cujos quais eu ambiciono quando eu tomo um paracetamol. E aí, para ficar claro, essas são as minhas indicações terapêuticas, ou os meus usos terapêuticos. É o para que eu uso. Paracetamol eu uso para febre e para dor. Combinado? Agora, este mesmo paracetamol, ele tem uma possibilidade de ser hepatotóxico. Ele pode trazer malefícios para o fígado. Então, este efeito é um efeito maléfico. E este efeito maléfico do paracetamol, a gente vai chamar de reação adversa. Essas reações adversas, nós iremos detalhar na nossa terceira AF. Então, eu não vou me dedicar muito aqui, por enquanto, a elas. Por hora, pensem que a gente vai viver no país fantástico, né, das maravilhas. A gente só vai olhar para as coisas boazinhas. A gente vai olhar mais para as indicações terapêuticas, beleza? Mas não esquece, do nosso lado, a possibilidade dos efeitos ruins estão logo ali. E a gente trabalha com elas na nossa última unidade. Combinado, meu povo? Então, efeito farmacológico, benéfico e maléfico. Por hora, vamos olhar mais para os efeitos benéficos. E como eu já falei para vocês, cada fármaco em cada organismo pode produzir um padrão de efeito. Então, existem organismos mais sensíveis e menos sensíveis. Portanto, existem variações de resposta aos fármacos. Essas variações podem existir por questões farmacocinéticas. Então, por exemplo, a gente estudou na farmacocinética, na parte de biotransformação, espero que vocês já tenham visto o vídeo, na parte de biotransformação, existem pessoas que metabolizam mais rapidamente do que outras. São metabolizadores rápidos, e enquanto eu posso encontrar metabolizadores lentos. Se a pessoa metaboliza mais rápido ou mais lentamente, isso vai influenciar no tempo de vida do fármaco no meu organismo. Então, essas pessoas que metabolizam mais rápidas ou mais lentamente um determinado fármaco podem apresentar variações de respostas importantes. Então, isso é um ponto que a gente vai ter que analisar quando nós estivermos analisando a farmacodinâmica. Cada pessoa pode ter uma característica. Outro exemplo que eu posso dar aqui para vocês. Mulheres grávidas, ainda no nível da biotransformação, mulheres grávidas podem metabolizar de forma diferente da mulher não grávida. E alguns fármacos, ao serem metabolizados de forma diferente pela mulher que está grávida, podem ser mais tóxicos para o fígado dessa mulher e para o bebezinho do que outros fármacos. Isso é uma variação de resposta, gente. A mulher grávida pode ter variações de resposta para ela ou para o bebezinho. Nós vamos falar sobre isso lá no quarto período. Nós podemos ter aqui pessoas que farmacogeneticamente são modificadas. Então, existe um caso
Para quem aí pensa em fazer bucomaxilo, sem querer assustar, tá? Mas é uma possibilidade que pode ser que aconteça, né? Vamos torcer que não aconteça, mas pode ser que aconteça na mão de vocês. Existe uma variação chamada hipertermia maligna, que é uma resposta farmacogenética, quer dizer, são algumas pessoas que apresentam esse tipo de transtorno, que a gente só descobre quando a pessoa está fazendo procedimento cirúrgico, está no centro cirúrgico. E só descobre quando essas pessoas usam um fármaco chamado succinilcolina. É uma sensibilidade, é uma alteração biológica para esta succinilcolina. Então, algumas pessoas, a proporção é de uma pessoa para cada 100 mil pessoas que usam esse fármaco, chamado succinilcolina. Então, olha que azar, né? Para cada 100 mil que usam, uma podem ter hipertermia maligna. E o que é essa tal dessa hipertermia maligna que a gente só descobre quando o paciente usa essa tal succinilcolina em centro cirúrgico? Como o próprio nome já diz, é hipertermia, porque aumenta muito a temperatura do paciente. Quando eu falo em aumentar muito, alguém vai pensar aí em febre. O que seria uma febrona, né? Um febrão aí para vocês? 39, 40, 41 graus. Aí todo mundo, ai meu Deus, uma febre de 41 graus? Pois bem, um cara com hipertermia, ele chega a 50, 54 graus. Como é que a gente trata? Primeira coisa que a gente faz, gente, a gente entope o cara de gelo, coloca gelo em cima do cara, para tentar diminuir essa temperatura dele. E por que chama hipertermia maligna? Porque boa parte das pessoas que passam por essa experiência, elas vão a óbito, certo? Então, é uma condição farmacogenética, que a gente só descobre se usar o fármaco. Provavelmente vai ter muitos aqui, né? Espero que não, mas provavelmente alguma aqui de nós pode ter essa condição e não existe exame para a gente descobrir. Só descobre se usar o fármaco succinilcolina. Se alguém aí estiver morrendo de medo, meu Deus do céu, acabei de desistir de ser bucomaxilo, calma. Succinilcolina é raramente utilizada hoje em dia. Existe o uso, mas felizmente é muito raro. Exatamente, Evânio. Hoje tudo é documentado, né? A gente não faz nada, porque quando uma pessoa entra no centro cirúrgico, ela está correndo risco de vida. A gente bota uma pessoa no centro cirúrgico que é para salvar a sua vida, claro, né? A gente não quer fazer mal para ninguém, não. Mas pode acontecer, mesmo que você acerte tudo, pode acontecer algo que comprometa a vida do paciente. Esse é um exemplo, a hipertermia maligna. Então, por isso que o sujeito assina um termo de consentimento livre e esclarecido, né, um TCLE, dizendo lá que ele concorda, que ele entende que ele corre alguns riscos importantes para aquele tipo de situação. A gente faz de tudo, existe antídoto, a gente aplica, a gente coloca o gel, a gente tenta tratar, mas pode fugir do nosso controle e, infelizmente, o paciente pode sim, né, evoluir para óbito. Mas vejam a estatística, né? 100 mil que usam para você achar um, que é o cara que ganhou na loteria ao contrário, né? É o azarado da vida. Certo, galera? Então, essas variações de respostas, quaisquer que sejam elas são estudadas aqui também na farmacodinâmica, beleza? Então, toda vez que a gente estiver analisando um fármaco sobre farmacodinâmica, toda vez que vocês forem estudar algum fármaco, aliás, já dando o spoiler, né? Vocês vão ter a continuidade daquele trabalhinho em grupo que vocês fizeram, vocês vão continuar com aquele trabalhinho, agora falando sobre a farmacocinética. Então, obviamente, o que eu espero de vocês? Que vocês trabalhem com absorção, distribuição, metabolismo e excreção. E quando vocês estiverem fazendo a parte de farmacodinâmica, eu espero que vocês falem sobre local de ação, mecanismo de ação, efeitos farmacológicos e, claro, se tiver alguma variação. Todo fármaco vai ter? Não, não é todo fármaco que tem variação, não, tá? Alguns têm mais, outros têm menos. Mas, se tiver, vocês, na próxima aula que a gente estiver junto, eu vou ensinar onde que vocês vão encontrar todas essas informações. Belezinha, galera? Ficou claro o que a gente estuda na farmacodinâmica, o conceito, as áreas de estudo? Alguma dúvida, curiosidade? Posso ajudá-los? Belezinha.
Maravilha. Obrigado, Dani. Então, muito bem. Já que a gente passou por essa parte, agora a gente pode entrar no universo exclusivo do mecanismo de ação, tá? Então vamos fechar agora nossos olhos para o local, vamos fechar para os efeitos, vamos fechar para a variação e eu quero me detalhar apenas sobre os mecanismos. Esses mecanismos, como eu já antecipei para vocês, eles podem ser divididos de forma muito geral em duas grandes partes. Os mecanismos de ação específica e os mecanismos de ação inespecífica. O inespecífico eu vou deixar para o final e é estratégico, porque eles representam a minoria. Quase nenhum fármaco que existe, a gente tem mais ou menos uns 20 mil fármacos aqui no Brasil, que a gente pode lançar mão, e, sei lá, se eu colocar para vocês que eu conheço uns 20, né, de 20 mil, se eu conheço uns 20, acho que, sei lá, dá 0, alguma coisa, 0,1%, sei lá, é muito, certo? Então, a maioria esmagadora dos fármacos atuam de forma específica. E o que quer dizer o fármaco atuar de forma específica? Quer dizer que o seu efeito depende da interação dele, do fármaco, com algum receptor. E para quem não lembra, isso aí é trabalhado lá na BCMOL e mais aprofundado na OMF, principalmente na parte de fisiologia, receptor é uma macromolécula funcional do nosso organismo. Então, galerinha, o receptor pode ser uma proteína de estrutura da membrana plasmática. O receptor pode ser uma proteína nuclear. O receptor pode ser o ácido nucleico, pode ser uma enzima, enfim. O receptor é uma macromolécula que tem uma função específica naquela célula. Se nós estivéssemos hoje numa sala de aula convencional, né, física, eu estaria, nesse exato momento, apontando para vocês para a nossa porta. Como eu sei aqui que todo lugar tem porta, eu vou usar o mesmo exemplo, né? Eu espero que vocês entendam aí o meu exemplo com a porta. Imaginem que a porta de onde vocês estão aqui agora, eu estou na sala da minha casa. Então, eu estou olhando para cá, a minha porta está aqui nessa minha direção, na minha parte esquerda. Então, a porta da minha casa, imagina como se ela fosse aí a célula. O que seria o receptor? Por exemplo, seria o sistema de fechadura, sabe? O sistema que abre e fecha, né? A fechadura da nossa porta. Ele seria um receptor. Então, se você imaginar tudo que eu vou falar a partir de agora, pensa aí nesse exemplo. Pensa na porta, a célula inteira, e pensa o sistema de fechadura. Qual é a função do sistema de fechadura? É abrir ou fechar a porta. Então, pensa nesse sistema que tem uma função específica, pensa nele como sendo um receptor. Certo, galera? Então, eu vou usar os exemplos para a gente ir trabalhando em cima da nossa porta, célula, e da nosso sistema de fechadura como sendo o nosso receptor. Então, vejam só. Como eu falei para vocês, esses receptores podem ter qualquer natureza bioquímica. Na prática, já que eu estou querendo generalizar aqui tudo com vocês, os tipos mais comuns que funcionam como receptores são proteínas, algumas enzimas, e aí eu preciso que vocês lembrem, né? A grande maioria, quase que esmagadora das nossas enzimas são, na verdade, proteínas. Então, quando eu falar aqui que existe um receptor proteico, bom, imaginem que pode ser uma proteína de estrutura, por exemplo, lá da célula, ou pode ser uma proteína que tenha função enzimática, tá? Aqui a gente vai até dar uma separadinha para ficar mais fácil para a gente entender aqui os tipos, mas lembrem que as enzimas, na sua grande maioria, são proteínas. Então, proteínas é um grupo principal de biomolécula que funciona como receptor, são os mais comuns receptores que nós temos, mas eu não posso deixar de lado que algumas vezes a gente vai encontrar os ácidos nucleicos funcionando como receptores de fármaco. Algumas vezes significa que isso não é tão comum. E por que não é tão comum a gente usar um ácido nucleico? Aqui está mostrando o DNA. Por que não é tão comum eu usar o DNA como um receptor farmacológico, galera? Porque se eu usar um fármaco que afeta o DNA, lembrem que o nosso DNA ele é comum a todos os nossos tipos celulares.
Então, imaginem que estrago esse fármaco poderia fazer por causa da sua falta de seletividade. Eu uso, sei lá, eu quero usar um fármaco, por exemplo, porque eu estou com um tumor no meu olho. Beleza, eu quero que esse fármaco atue no DNA lá das células da retina do meu olho. Beleza. Mas o DNA da retina do meu olho é o mesmo DNA que eu tenho aqui na minha pele, é o mesmo DNA que eu tenho na minha boca, é o mesmo DNA que eu tenho no meu intestino. Então, quando eu penso em fármacos que atuam sobre receptores ácidos nucleicos, normalmente eu penso em uma toxicidade muito alta, por causa da falta de seletividade, tá? Então, existem fármacos que atuam sobre ácido nucleico? Existem. Mas, normalmente, para atuar sobre o ácido nucleico de outros seres vivos. Por exemplo, os seres vivos como as bactérias. Então, eu uso para sacanear com ácido nucleico da bactéria e não sacanear com o meu ácido nucleico. Porque se eu sacanear, se eu atrapalhar o meu, o risco de toxicidade vai ser muito maior, tá? Vou te responder em 1 minuto, viu, Dani? Só para dar outro exemplo. Às vezes, eu preciso usar para afetar o meu ácido nucleico quando esse ácido nucleico está funcionando de forma normal. É o caso, por exemplo, quando eu tenho um DNA alterado, num caso, por exemplo, de câncer. Boa parte dos nossos quimioterápicos, né, dos antineoplásicos, eles funcionam afetando o DNA. Mas todo mundo aqui já ouviu falar, todo mundo sabe disso, que fazer quimioterapia, para quem não sabe, assiste a novela, tá passando a novela da Galeguinha lá que corta o cabelo, da Carol Dickman. Vejam como tá aparecendo, apareceu a menina na propaganda, ela tá, né, toda doente. Por que que é isso, galera? Porque os fármacos quimioterápicos antineoplásicos, eles são tão não seletivos que eles conseguem afetar o DNA de onde eu quero afetar, que é a célula maligna, mas ele me lasca também onde eu não quero, onde a célula está normal. Então, um efeito colateral simples, que a gente pode ver praticamente em todo mundo que faz quimioterapia, perder o cabelo. Por que que perde o cabelo? Por que que detona a unha? Por que que tem tanta mucosite, lasca a boca topado? A quimioterapia é horrível para a cavidade oral. Vocês vão aprender na propedêutica a controlar os sintomas da quimioterapia. Mas por que que ferra tanto a boca? Na verdade é porque ferra epitélio. E por que que ferra o epitélio? Porque vocês lembram lá da BCMOL, que as células são muito lábeis, elas estão se multiplicando o tempo todo. E quem está se multiplicando o tempo todo está com seu ácido nucleico muito exposto. Aí o quimioterápico, ó, pôr no ácido nucleico onde não deveria atuar, lá nas células que vão produzir o cabelo, nas células da mucosa da nossa boca, dentre outros, e acaba a gente tendo 1 bilhão de efeitos adversos. Então, a agressividade de um fármaco que atua sobre o DNA é muito grande. Por isso, é raro da gente usar o DNA como um receptor. A gente usa, mas usa com muita cautela. Deixa eu ver o da Dani aqui. Estava lendo uma matéria sobre o ácido valproico, um cara complicadinho. Por quê? Porque ele tem vários tipos de mecanismos de ação possíveis. E aí, por conta disso, né, a gente tem uma eficácia alta pelo ácido valproico, ele é um anticonvulsivante, para quem nunca ouviu falar. E o ácido valproico tem uma série de utilidades clínicas possíveis, mas, em compensação, um monte de possibilidades de efeitos adversos, porque ele afeta um monte de receptor. Ele tem ação inibitória sobre a enzima, ele tem atuação sobre canais iônicos, ele mexe em um monte de lugares diferentes, e aí, por causa da falta de seletividade, ele acaba sendo potencialmente tóxico. Certo? Eu tinha lido sobre ele que ele tinha uma relação com pacientes diabéticos. Daí, tipo, eles tinham mostrado que ele dava alterações genéticas também com as estonas. Eu não me lembro exatamente, porque eu li faz uma semana já. Eu estava estudando, uso, né? Mas eu estava vendo que mexia muito com o DNA. Eu fico até curiosa. Assim, tipo, eu não sabia que dava para, tipo, um medicamento conseguia fazer uma alteração a esse nível. Eu não sabia, não. Eles são moléculas, né? Moléculas de vida livre, que se distribuem com certa facilidade. Este cara, ácido valproico, ele se distribui loucamente, porque ele é altamente lipossolúvel.
Então, para ele não existe limite, ele vai atravessar tudo que for barreira, ele chega em onde que você quiser. Então, esses efeitos, né, por exemplo, como ele atrapalhar ou o enrolar, né, das estonas, e isso acontece no material genético, por exemplo, em algumas células endócrinas importantes, mas pode acontecer em várias. Esse efeito é um efeito adverso raro, mas que é possível da gente observar. Então, vai depender do tempo de uso, vai depender da particularidade de cada pessoa, mas é uma possibilidade, sim. Então, esse foge completamente, é um mecanismo de ação completamente distinto, né? Na verdade, é um mecanismo de toxicidade. Até foge do que ele faria normalmente, né? Esse cara, ele é um excelente potencializador de um neurotransmissor no sistema nervoso central, de um neurotransmissor chamado GABA, que é um neurotransmissor inibitório. Então, a função para que a gente usa, né, o mecanismo de ação para que a gente espera dele, é aqui no sistema nervoso central potencializando esse GABA. Mas pode acontecer, por exemplo, piora de casos de diabetes tal, e alguns riscos de neoplasias por conta desse encheiramento dele aí com as estonas, por exemplo. É um cara complicado. Alguns fármacos a gente descobre isso depois de anos, né? Bastante anos de uso. Por exemplo, existe deixa eu ver se eu me lembro agora o nome comercial, meu Deus, esqueci. Mas eu vou lembrar, eu sei o nome do fármaco. Depois vocês olham aí no Google o nome comercial. Mas tem um medicamento, um fármaco chamado ondansetrona. Ondansetrona é um antiemético, né? É usado para o tratamento da náusea e do vômito. Ele é utilizado em casos de mulheres grávidas que têm um problema chamado hiperêmese gravídica, mulher que, né, vomita adoidada. Resultado, descobriram agora, em 2019, 2020, uma correlação negativa dele com o bebezinho. Então, ele tem alterações teratogênicas que a gente nunca tinha observado. Então, ele é utilizado há, sei lá, 40 anos, provavelmente um monte de gente deve ter tido problema por conta desse uso, e agora, só em 2019, 2020, é que a gente descobriu essa correlação. Por isso que usar fármaco não é uma coisa que a gente deveria estar dizendo assim, à torta e à direita, né? Não é para estar usando carro de som, né, pessoas leigas. Hoje eu vi, gente, desculpa, eu tenho que falar sobre isso porque me incomoda demais. Vi carro de som passando na rua defendendo aí que tem que fazer tratamento precoce. Gente, não é tão simples assim, né? Tem muita coisa envolvida na farmacologia. A farmacologia deveria ser guardada como um segredo, né, das 7 chaves, não é para estar usando de forma vulgar, porque o risco pode ser muito grande. Pode nem ser agora, pode ser, né, nas suas futuras gerações. Então, é uma coisa complicada para a gente falar, certo? Então, esses mecanismos moleculares, pois é, tá tendo um absurdo. Vonal, isso mesmo, Deise. Vonal, é esse mesmo, Vonal usa muito em rádio, né? Se não for para grávida, tá de boa, é um excelente, um fármaco antiemético topado, excelente. E a ondansetrona foi relacionada agora recentemente com esse lance da teratogenia, caso complicado, né? Pegou muita gente tomou, inclusive grávida, e não teve nada, graças a Deus, é sinal que não conseguiu afetar, mas corre-se o risco. Essa história de tomar álcool está danado. A gente está tendo um aumento muito grande das enzimas hepáticas. Muita lesão hepática. Não é nem só pelo fato de tomar, de encher a cara, né? Tem muita gente inalando o álcool de forma exagerada. Tem gente, né, que fica se borrifando, parece que está tomando banho. Eu até brinco, Catarina Jucá é uma, né? Toda vez que eu estou perto de Catarina, parece que está tomando banho. Cata, pelo amor de Deus, ela não, mas eu não bebo, então meu fígado aguenta. Então tá tudo certo, né? Como eu bebo meu vinhozinho, eu prefiro deixar o meu fígado para ele. Certinho, galera? Então, esses mecanismos que afetam o ácido nucleico são muito mais complexos, são muito mais perigosos. Uma coisa é você afetar o ácido nucleico de uma bactéria. Até aí, tudo bem, você quer matar é a bactéria. Outra coisa é você brincar, né, você afetar o ácido nucleico da gente. Então, segura, esses daqui a gente vai tomar mais cuidado, e como eles são mais raros, eu vou deixá-los um pouco de lado. Eu vou me dedicar ao que é mais comum, como eu falei para vocês, então a gente vai se detalhar aqui nessas proteínas ou nessas enzimas. Fechado? Então, vamos lá. Eu vou usar o exemplo da nossa porta e da nossa fechadura, porque eu quero que vocês imaginem que a chave é o fármaco. Então, o que é o fármaco?
O fármaco é o cara que se liga e pode desencadear um mecanismo biológico naquele sistema fechadura, tá? Então, eu quero que vocês imaginem sobre isso. Quando eu tiver com a chave da fechadura, por exemplo, a chave da minha casa, a chave da minha porta, ela encaixa perfeitamente na minha porta. Ela consegue não só encaixar, mas ela consegue desencadear o travamento ou destravamento do sistema de fechadura. Essa chave, que é a chave verdadeira, a chave que se liga e ativa o receptor, é chamada em farmacologia de agonista. Quando vocês ouvirem falar de um fármaco agonista, pensem que esse cara se liga no receptor e coloca o receptor para trabalhar. Ele vai fazer o receptor funcionar. No nosso caso aqui, seria destravando a porta ou travando a porta. Combinado, galera? A minha chave, na minha porta, funciona como um agonista. Mas se eu chegar na porta do meu vizinho aqui de frente, eu moro no 406, se eu chegar no apartamento 405, a chave provavelmente até se encaixa, porque as portas são todas parecidas. O sistema de fechadura é da mesma marca. Então, a chave até entra, só que ela não consegue desencadear o movimento, né? O destravamento ou travamento da porta. Então, esta chave que se liga e bloqueia o receptor, por que eu estou dizendo que bloqueia, galera? Porque se eu colocar a minha chave do 406 lá na fechadura da porta do meu vizinho do 405, se eu colocar, ela encaixa. Enquanto a minha chave, a falsa chave, estiver lá dentro do buraquinho da fechadura do meu vizinho, ele, o meu vizinho, não vai conseguir colocar a chave original, porque o receptor, o sistema fechadura, estará bloqueado. Então, o cara que se liga e bloqueia o receptor é denominado de fármaco antagonista. Agonista é o cara que se liga e ativa o receptor, coloca ele para funcionar. Antagonista é o cara que se liga, porque tem que se ligar, mas ele bloqueia a função do receptor. O receptor estava quietinho, né? E do mesmo jeito que ele estava, ele fica parado, ocupado. Ele está ocupado com a chave, mas ele vai ficar parado, bloqueado, até que alguém tire aquela chave, né? Ou aquela ligação seja desfeita. Combinado? O agonista e o antagonista, dependendo do livro que vocês forem utilizar, vocês vão ver algumas variações sobre isso, tá? Então, eu vou colocar só mais uma variação, porque as outras são muito raras e eu estou querendo chamar a atenção aqui para vocês do que é mais comum. Existe uma possibilidade de eu ter um cara que trabalha aqui no meio, ou seja, ele é um agonista-antagonista, ou ele é chamado na farmacologia de agonista parcial. Pode ser chamado de agonista-antagonista ou agonista parcial. Esse cara, eu posso dar o exemplo usando o grampinho de cabelo, sabe? O birilo, o grampinho de cabelo, né? Que as mulheres frequentemente colocam no cabelo. Então, todo mundo aqui já deve ter visto, nem que seja num filme, mas todo mundo aqui já viu alguém pegando um grampinho de cabelo, vai lá na fechadura, e abre o sistema. Todo mundo já deve ter visto isso. Eu já tive que chamar o chaveiro para fazer isso aqui na minha casa, né? Porque perdi a chave e tal. Eu chamo o cara vai lá e abre. Eu já tive curiosidade de pedir isso para o chaveiro. Falei, meu filho, agora fecha. Aí o cara, não, peraí, fechar não dá. Dá para abrir, mas fecha não. Então, esse é um excelente exemplo, né? O grampo de cabelo é um excelente exemplo do agonista parcial. É o cara que consegue desencadear parte das ações daquele receptor. Ele tem uma parte de capacidade, mas ele não consegue fazer tudo. Como ele até consegue ativar o receptor, mas ativa pouquinho, como ele mais atrapalha do que ajuda o receptor,
É por isso que alguns livros chamam de agonista-antagonista, porque é como se o receptor tivesse parcialmente bloqueado. Mas o exemplo do grampo de cabelo, para mim, é perfeito para caracterizar alguém que fica aí no meio. Ele nem é um agonista puro, porque o agonista puro se liga e ativa, nem é um antagonista puro, porque o antagonista se liga e bloqueia o receptor. Fechado, galera? Então, existem duas relações possíveis, ou três, se você colocar o agonista parcial aí no meio. Então, agonista, antagonista, e se quiser, coloca o agonista parcial aí no meio para a gente separar as coisas. Combinado sobre isso? Tudo bem? Muito bom. Aí agora, eu vou mostrar para vocês alguns receptores comuns. Lembrando, vou me detalhar sobre receptores proteicos e sobre enzimas, tá? E vou falar de alguns que são mais comuns, são os mais fáceis da gente encontrar no nosso dia a dia, nas nossas discussões. Esses receptores, galera, estão nas nossas células. Portanto, percebam, eles são receptores fisiológicos. A gente chama de receptores farmacológicos, que a gente está estudando farmacologia. Mas eles são nossos, tá? O fármaco é que é o estranho, o fármaco que vem de fora para dentro. Mas o receptor é meu, é nosso. Então, o receptor é fisiológico, ele faz parte da minha fisiologia. Mas alguma patologia afetou esse receptor. Então, o que o meu fármaco tem que fazer? O meu fármaco tem que ativar receptores que estavam bloqueados, inibidos, paralisados. Ou, o contrário, né? O meu fármaco pode ser um antagonista para que aquele receptor que estava loucaço, fazendo muita reação química, para que ele dê uma paradinha, né? O meu fármaco antagonista serve para, opa, calma aí, você está trabalhando demais, vamos frear um pouquinho a sua ação. Então, a gente pode lançar mão de fármacos agonistas ou antagonistas a depender de cada necessidade. Então, quem muda é o fármaco. O receptor é o nosso e a gente vai manipulá-lo como nos interessa a depender de cada situação clínica, ok? Todos os exemplos que eu vou detalhar aqui para vocês, eu vou querer colocar o receptor para funcionar, tá? Eu quero que vocês entendam como é que acontece quando o receptor funciona. Portanto, imaginem que a gente só vai usar aqui fármacos agonistas, beleza? Se eu estivesse usando um antagonista, por exemplo, sobre esse receptor aqui chamado de ionotrópico, se eu usasse um fármaco antagonista, ora, aqui está o receptor, galerinha, ó, o receptor em estado de inativação, o receptor paralisado, o receptor que estava quietinho. Ele já estava quietinho. Quando eu usar um antagonista, o antagonista vai se ligar nesse receptor e vai manter esse receptor bloqueado. Quer dizer, vai evitar que a mágica bioquímica aconteça. Então, eu não vou me detalhar pensando agora no antagonista, não. O antagonista se liga, ele se liga e bloqueia o receptor. Eu quero colocar o receptor para ativar. E quem é esse receptor aqui agora que eu quero ativar? Prestem atenção nos nomes, tá? O nome diz muita coisa. Então, vejam só. Este carinha aqui... Oh, droga, fiz besteira. Este carinha aqui é o receptor chamado de ionotrópico. A terminação trópico ou trófico, ela quer dizer que tem afinidade. Afinidade é o quê? Eu vou riscar aqui, ó, para a gente ler o que é que vai ter afinidade. Olha só, ó, afinidade a íon. Então, os receptores ionotrópicos funcionam como canais iônicos. Então, vejam nesse exemplo, aqui é o exemplo a gente pode colocar aqui, do GABA, da acetilcolina, olha só. Então, a gente tem aqui uma substância química, eu estou puxando para a fisiologia, só para, né, mas lembra que seria o fármaco que faria isso. Então, a gente tem aqui a substância química que vai se ligar ao receptor, pode ser que tenha necessidade de se ligar até mais de um local dentro do receptor, para que, então, quando esse receptor for afetado, for ativado, lembrando, quem ativa é o agonista, vai acontecer aqui, ó, a passagem de íons. Qual é o íon? O que acontece quando esse íon entra? Aí depende de cada fármaco, depende de cada receptor, tá, galera? Então, por exemplo, aqui a gente poderia estar pensando no neurotransmissor GABA, né, que eu vou usar o exemplo que a Dani me deu. Então,
o neurotransmissor GABA, que o ácido valproico potencializa. Depois a gente vai falar como é que ele potencializa, mas pensa lá no neurotransmissor. Ele estaria aqui ativando seus receptores ionotrópicos, receptores que funcionam como canais iônicos, e no caso desse neurotransmissor, desse GABA, quando ele abre o canal é aberto para o íon cloreto. Então, aqui haveria a entrada de íon cloreto para dentro da célula e a célula estaria, né, ou ficaria no seu estado de hiperpolarização. Quer dizer, eu produziria o efeito de hiperpolarização. Beleza? Então, cada fármaco, para cada receptor ionotrópico, vai ter um íon relacionado. Poderia ser o sódio, poderia ser o potássio, poderia ser o cloreto, poderia ser o cálcio, poderia ser, né, qualquer um, a depender do receptor que a gente esteja falando. Existem milhares de receptores, né? E ele é chamado de ionotrópico quando ele funciona como canal iônico. Quando ele é ativado, abrem-se canais iônicos e é a entrada ou a saída desse íon quem vai fazer o efeito na célula. Combinado, galerinha? Receptor ionotrópico é um dos que a gente vai encontrar na farmacologia. Um outro super comum, super popular, é o receptor metabotrópico ou metabolotrópico. Como eu já falei para vocês, trópico ou trófico tem a ver com afinidade. Afinidade a metabolismo. Então, é um receptorzinho que, quando ativado pelo agonista, lembra, quem ativa é o agonista. Se fosse um antagonista, hein, bloquearia. Quem ativa é o agonista. Então, quando ele é ativado pelo agonista, esse receptor, que também está localizado na membrana, né, percebam lá o ionotrópico, está localizado aqui na membrana. Vejam que o metabotrópico também está localizado na membrana plasmática. Quando ele é ativado, este cara ativa um sistema metabólico. E sistema metabólico, ou cascata metabólica, é aquilo que a gente tem onde uma coisa ativa a outra, que depois 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 ativa a outra, até que a gente produza o efeito que a gente queira. Certo? É como se fosse uma fofoca, né? Eu brinco dizendo que é tipo uma fofoca dentro da célula. É como se o agonista falasse uma coisa, contasse um segredo aqui para o receptor é essa cobrinha aí azul, aí esse receptor conta para uma enzima, aí essa enzima conta para outra enzima, aí a outra enzima conta para outro, até que a gente tenha o efeito, né? Alguma coisa importante vai acontecer. Então, esse receptor metabotrópico, ele desencadeia uma cascata metabólica. E essa cascata metabólica, na grande maioria das vezes, é dependente de uma proteína, de uma enzima, que a gente chama de proteína G. Olha ela aqui, ó. Então, essa cascata metabólica depende da proteína G. E todo o fuxico, dali para frente, vai acontecer até que a gente veja um efeito. Vou mostrar um sobre adrenalina, já comecei a nossa conversa hoje falando sobre adrenalina, só para que vocês consigam observar um efeito, só para vocês verem o nível de complexidade bioquímico que isso exige, mas eu não quero que vocês fiquem decorando isso não precisa decorar o passo a passo do que eu vou fazer não, só quero dar um exemplo para vocês enxergarem, tá galera? Então, não precisa ficar despirocando o cabeção, decorando detalhe do detalhe do detalhe. Eu quero que vocês entendam os conceitos dos receptores mais importantes. Então, o conceito do metabotrópico é que ele desencadeia uma cascata metabólica dependente da proteína G. Agora, deixa eu abrir uma tela em branco, eu vou perder o contato aqui com vocês do chat um minutinho, tá? Deixa eu abrir aqui essa tela em branco para a gente poder discutir, exemplificando aqui, né, uma função com a adrenalina. Eu já falei para vocês da adrenalina hoje, lá no coração, né? Eita, que a membrana saiu toda troncha. Mas, bom, lembra que a adrenalina, a gente falou disso, né? O local de ação da adrenalina é o coração. E todo mundo aqui sabe o que a adrenalina faz no coração. Quando a gente leva um susto, aí o nosso coração é tem. Então, vamos pensar nesse tem aí. Vamos pensar nessa força de contração. Pensa comigo aí, como é que a adrenalina
é capaz de produzir esse efeito, aumento da força de contração. Acompanhe aqui comigo. Ó. A adrenalina, portanto, vai ser o nosso agonista, tá? Vou colocar, deu adrenalina e deu A, é o agonista. Então, ela, a adrenalina, vai ativar o receptor metabotrópico, que tem esse formato aí dessas cobrinhas, tá? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, falta uma. Ele tem 7 domínios transmembranosos. Eles passam 7 vezes por dentro da membrana. Essa é a carinha do receptor metabotrópico. Então, quando o agonista ativa o receptor, o receptor ativa a proteína G. Então, a fofoca daqui para dentro da célula, veja, a adrenalina não precisa entrar na célula. Ela, a adrenalina, ativa o receptor, que tem um pedaço fora da célula, um pedaço dentro da célula, e boa parte dele está ancorado na membrana plasmática. Então, a adrenalina não precisa entrar. Ela fala a fofoca para o receptor conta a fofoca para a proteína G. Proteína G, ela vai ativar um sistema enzimático. Aí, neste caso aqui, existem vários tipos de sistemas enzimáticos. Nesse caso, é um sistema chamado adenilciclase. Aí, esse sistema enzimático, quando ativado pela proteína G, ele consegue transformar, catalisar a transformação de ATP num segundo mensageiro, chamado AMP cíclico. Eita, que ficou olha que beleza. Bom, imagina aqui, é AMP cíclico, Então, a transformação de ATP em AMP cíclico é feito pelo sistema enzimático efetor da adenilciclase. Por que esse cara é chamado de segundo mensageiro? Ora, porque a adrenalina é o nosso primeiro mensageiro. Foi a primeira pessoa que contou a fofoca. Esse agora é o segundo mensageiro, porque ele agora vai continuar contando a fofoca aqui para dentro. Como é que ele faz para continuar contando a fofoca? Então, esse cara aqui vai ativar um grupo enzimático chamado de proteína quinase, neste caso, do tipo A. E essas proteínas quinases do tipo A, elas vão fosforilar canais de cálcio aqui na membrana plasmática. O canal de cálcio fosforilado vai fazer com que o cálcio, que está do lado de fora da célula, consiga entrar na célula. E, galerinha, cálcio dentro de célula muscular causa contração. Então, a gente faz essa novela todinha aí, essa fofoca todinha dentro da célula, essa cascata metabólica, com o objetivo da gente produzir aumento da contração cardíaca. Então, todo esse passo a passo foi produzido quando o receptor metabotrópico foi ativado. Belezinha? Então, este é o receptor metabotrópico, que, como a gente viu, como o próprio nome dele já diz, é o receptor que tem afinidade a uma cascata metabólica. E essa cascata metabólica depende do funcionamento de uma proteína, que na verdade é uma enzima, chamada de proteína G. Fechou? Muito bem. Este outro carinha, super interessante. Esse aqui é um carinha que tem duplo papel. Eu brinco dizendo que ele parece o Batman, sabe? Batman é um milionário, mas também de vez em quando é um super-herói, Ou vice-versa. Então, esse carinha aqui é um receptor de estrutura proteica. Ele estruturalmente, ele faz parte da nossa membrana plasmática também, e ele confere estrutura a essa membrana plasmática. Então, ele tem como uma das suas funções, é a função estrutural. Porém, quando esse cara é ativado pelo agonista, mais uma vez, vou repetir para ser chato. Se fosse um antagonista, iria bloquear, galera. Quer dizer, ele já estava quieto e iria continuar quieto. Neste caso aqui, eu quero ativar. Então, eu estou usando um agonista. Então, quando eu usar um agonista aqui, este cara vai se transformar num super-herói. Ele vai deixar de ser uma proteína estrutural e vai passar a ser uma enzima.
Então, ele só se transforma de proteína de estrutura para uma enzima quando ele é ativado pelo seu agonista. Então, esse processamento bioquímico, reparem, ele tem, né? Na verdade, esse receptor é como se fosse uma laranja cortada no meio. Tem duas bandas. Quando o agonista ativa esse receptor, ele primeiro ele dimeriza, ele se junta, depois ele sofre uma série de fosforilações e só depois de fosforilado é que ele consegue ser uma enzima ativa. E o que mesmo faz uma enzima, galerinha? Catalisa reações químicas. Então, ele era uma proteína de estrutura, foi ativado e vai passar a ser agora um catalisador de reações químicas. Exemplo de receptor com domínio citosólico enzimático. A gente chama popularmente, o nome mais popular é receptor tirosina sinase, tá? Então, esse é o nome mais popular, receptor tirosina sinase ou receptor com domínio citosólico enzimático. O exemplo mais comum que a gente usa para falar desse cara é o receptor da insulina. O receptor da insulina, e lembre, insulina não é hormônio? É hormônio. Mas insulina pode ser fármaco? Pode. Quem é diabético toma insulina, insulina farmacológica. Então, como é que aquela insulina que o cara tomou, ou aquela insulina que a gente está liberando, porque o receptor é o mesmo, tá, gente? O receptor de insulina é o mesmo receptor. Como é que a insulina, seja ela insulina endógena ou insulina exógena, como é que ela vai funcionar? Ela, a insulina, ativa o seu receptor e quando esse receptor é ativado, ele se transforma numa enzima ativa e, uma vez ativa, vai catalisar uma série de reações químicas. Um exemplo do receptor de insulina, ele vai fosforilar receptores GLUT, receptores da glicose, que conseguem pegar a glicose que está passando lá no sangue e trazer para dentro da célula. Então, quando a gente fala, a insulina coloca glicose dentro da célula, como que acontece isso? Primeiro a insulina ativa o seu receptor tirosina sinase sofre uma série de transformações até se transformar numa enzima ativa. Depois, como enzima ativa, ele vai catalisar uma reação química lá no transportador de glicose, chamado de GLUT. Esse GLUT vai, então, migrar lá para a membrana e aí sim vai reconhecer a glicose que está no sangue e vai trazer essa glicose para dentro da célula. Beleza? Então, vejam como é complicado bioquimicamente falando, né? Mas, de novo, eu repito, não precisa ler, né? Não precisa detalhar essa questão bioquímica que está acontecendo. Eu preciso que vocês saibam como é que funcionam esses receptores, qual é a sua característica principal geral. Beleza, galerinha? Bom, e o último tipo de receptor proteico que a gente tem, porque os próximos que eu vou falar são receptores enzimáticos, são proteínas que funcionam como enzimas, diretamente são enzimas. Mas o último tipo de receptor proteico que a gente tem é receptor que fica dentro do núcleo, dentro da célula. Eles são receptores intracelulares, também chamados de receptores esteroidais. Por que são receptores esteroidais? Porque fisiologicamente eles respondem para os nossos hormônios esteroidais, que são aqueles hormônios derivados do colesterol. Testosterona, estrógeno, progesterona, são os hormônios derivados do colesterol. Então, existem vários fármacos, por exemplo, os nossos corticoides fazem esse mecanismo de ação. Então, quem já tomou corticoide sabe, né, que dos possíveis efeitos bons e dos possíveis efeitos ruins que ele pode produzir. Por que ele pode produzir tanto efeito bom e tanto efeito ruim? Olha só isso aqui como é interessante. O fármaco, né, entra na célula, se liga ao receptor e o complexo formado, fármaco com receptor, olha aqui, ó, fármaco mais receptor, vai influenciar a transcrição genética, galera. Então, quando vocês tomam um corticoide, que parece uma coisa simples, na verdade, vocês estão influenciando a transcrição genética. Vocês estão influenciando a síntese proteica.
Lógico, a gente usa com finalidade benéfica. A gente quer o efeito anti-inflamatório, a gente quer o efeito antimitótico, o efeito imunossupressor do corticoide, mas todo mundo sabe aqui minimamente que corticoide, por exemplo, engorda. Minimamente, fora outros efeitos. Pode causar aumento das nossas plaquetas, pode diminuir a produção dos nossos linfócitos, pode afetar a nossa concentração de cálcio dentro do nosso organismo, enfim, tem um monte de efeito. Por quê? Porque eles influenciam a transcrição genética, certo? Então, esse daqui é o nosso último receptor proteico, né, digamos assim, porque esse daqui, se bem que eu vou falar de enzima, mas o último receptor proteico que a gente consegue identificar, né, esses aqui dentro da célula, os outros localizados na membrana plasmática. Mas são receptores muito populares, né, para a gente influenciar com a ação de fármacos. Agora, na farmacologia, o mais comum do comum é a gente influenciar o funcionamento de uma enzima, certo? Então, aqui eu só coloquei uma enzima, só para a gente dar exemplo mesmo, né? Coloquei aqui a acetilcolinesterase, só para a gente chamar a atenção de um exemplo de enzima, só para botar um desenho aqui para ficar bonito, mas existem várias possibilidades de afetar o funcionamento de uma enzima, tá, galera? Então, você pode, por exemplo, ativar uma enzima. Um exemplo clássico de ativadores enzimáticos são as vitaminas. Boa parte das vitaminas, vitamina C, vitamina D, vitamina K, vitamina não sei quanto, boa parte delas funcionam ativando enzimas. Porque na maioria das vezes, o que são as vitaminas são cofatores enzimáticos. Então, sem a vitamina, a enzima não funciona direito, sabe? Então, por isso eles são considerados ativadores enzimáticos. Bom, mas como eu estou falando aqui do mais comum, o mais comum é a gente usar inibidores enzimáticos. 90% quase do que a gente usa no nosso dia a dia tem função de inibição enzimática. Olha só, é muita coisa, né? 90%, a grande maioria que vocês vão ouvir falar no dia a dia de vocês, inibe alguma enzima. Então, ao inibir alguma enzima, vai atrapalhar o seu mecanismo fisiológico de ação e isso vai gerar algum efeito que nos interesse. Por exemplo, eu falei para vocês mais cedo dos anti-inflamatórios. A enzima que o anti-inflamatório não esteroide, né, diclofenaco, nimesulida, piroxicam, as enzimas que eles inibem são as enzimas que estão relacionadas com o processo da inflamação. Um grupo de enzimas chamadas ciclooxigenase. A gente vai estudar isso no quarto período. Vocês devem estar até vendo na parte de agressão e defesa. Então, essas ciclooxigenases são fundamentais, né, no metabolismo humano para a produção de uma substância chamada prostaglandina. E essa prostaglandina ela tem efeito pró-inflamatório. Ora, se eu quero um efeito anti-inflamatório, o que eu faço? Eu inibo essa enzima, essa ciclooxigenase, porque quando eu inibir essa enzima, ciclooxigenase, eu vou atrapalhar a formação dessa tal prostaglandina. Eu vou atrapalhar o processo inflamatório. É para isso que a gente usa os anti-inflamatórios, para atrapalhar o processo inflamatório. Beleza? Então, um grande exemplo de inibidor enzimático. Aliás, na farmacologia, é super comum a gente encontrar inibidores enzimáticos. Agora, a maioria das vezes, os inibidores de alguma enzima são inibidores reversíveis. O que quer dizer isso? Ele bloqueia a enzima, passa um tempinho, depois ele solta. A enzima volta a funcionar tudo bem. Mas existem casos de fármacos que funcionam como inibidores irreversíveis. O inibidor irreversível bloqueia a enzima para sempre. E aí, se ele bloquear para sempre, ele pode levar o organismo a um colapso. Isso acontece, eu botei essa figura, não foi à toa, essa figurinha aqui, existem inibidores da enzima acetilcolinesterase que têm ação irreversível, eles são utilizados como agrotóxicos. Então, quando a gente inibe esses carinhas, aliás, não é só agrotóxico não, lembra aqueles carros que passavam na rua para matar o mosquito da dengue, o fumacê?
Já repararam que o fumacê parou de passar na rua de vocês? Já tiveram essa impressão? Eita, nunca mais eu vi um carro fumacê. É porque acabou o Aedes aegypti? É não, galera. É porque estava matando não só o mosquito, mas estava matando as pessoas, principalmente as pessoas que trabalham com isso, que são os agentes de endemia. Então, aquele fumacê traz um veneno, além de forte, aquilo ali é perigosíssimo. Foi um absurdo a gente ter aquilo ali passando na nossa porta. Aquilo ali, Maria, era algo assim, né? Uma maluquice. E eu, quando era criança, quando começou esse negócio de dengue, né, eu era criança, que a gente começou a ter, o meu pai, ele teve um dia que ele botou na garagem da minha casa, eu morava numa casa, ele pagou, ele deu um dinheirinho lá pro cara, falou, bota aqui na garagem. E eu me lembro, eu criancinha, ficava no meio da fumaça daquilo ali. Nossa, eu não sei como não morri daquele treco, né? Pois é, aí é lasqueira. Quando tem muita árvore, aí mosquito para dedéu, e aquilo estava fazendo mal pra caramba. Aquele cara é um inibidor irreversível, aquele fumacê lá, a substância que eles usam, é um inibidor irreversível da acetilcolinesterase. O objetivo é pegar a acetilcolinesterase do Aedes aegypti, do mosquito, mas pega a nossa também, galera. Aí, resultado, quando bloqueia a nossa acetilcolinesterase, ele vai ter um efeito irreversível. Tudo bem, para a gente que, né, o fumacê passava, né? Um dia, depois, né, passava um dia sem passar, depois passava. Para a gente que não trabalha diretamente com isso, para os animais que moram na nossa casa, não tem tanto problema. Mas para o cara que trabalhava preparando o líquido daquela miséria, o cara se intoxicava largamente, era complicado, porque ele bloqueava, né, em grande quantidade a sua acetilcolinesterase, e a acetilcolina, né, o mediador químico dele, aumentava muito de efeito. Então, muitas pessoas, muitos agentes de endemia tiveram problemas de saúde sérios, né, problemas respiratórios, problemas de sistema nervoso central, problemas intestinais severos por conta desse aumento da acetilcolina, né? Ativava demais o parasimpático. Lembrem aí do parasimpático lá das aulas de fisiologia. Resultado, galera, para quem se intoxica definitivamente, né, porque o fumacê, ele é de ação irreversível, mas ele ainda é considerado leve. Existem uns agrotóxicos que se usam em lavoura para matar gafanhoto, tem um tal de Paration, que esse é extremamente potente. Então, se há o bloqueio da enzima, você tem que agir rapidamente para fazer uma reativação enzimática. Você tem 6 horas para fazer a reativação enzimática. Se você não fizer a reativação enzimática com um antídoto, o paciente morre. Esse foi o caso mais feio que eu vi na minha vida quando eu era monitor de bioquímica. Como eu estudei na UFAL, né? E as aulas de farmacologia que eu tinha era aqui na praça da faculdade, no antigo CCBI. Hoje tudo é lá na UFAL, lá em cima. Mas eu estudei boa parte da minha vida e trabalhei também, quando eu fui professor na UFAL, eu trabalhei no CCBI, né? Adorava aquele lugar. E o CCBI era vizinho ao IML. Então, quando eu fui monitor de farmacologia, fui monitor de farmacologia e toxicologia. Eu trabalhava, né, com aula lá monitorando a parte lá dentro do CCBI nas aulas, mas eu ajudava o meu professor que era legista. Então, eu trabalhava também no IML. Então, eu tive uma experiência de ver 5 cadáveres, né, de uma família só. 5 que se intoxicaram com um agrotóxico. Morreu o pai e os 4 filhos. O pai era analfabeto, obviamente, né, como a maioria dos lavradores, e ele comprou um veneno, te respondo, já viu, Ivane? Ele comprou um veneno, esse tal desse Paration, e ele achou o pote do veneno, ele achou bonito, achou que servia para alguma coisa. Pobre, paupérrimo, né, analfabeto, não sabia de quase nada. E aí o que ele pegou? Ele pegou o pote e colocou feijão
para a família dele. Ele serviu feijão naquele pote. Ele deve ter passado uma aguinha, gente, mas a substância ela é muito potente. Então, mesmo que ele tenha passado uma aguinha, né, não resolveu. E ele botou o feijão e foi aquela brincadeira. Quem comeu, morreu. Porque quando eles foram encontrados, morava no interior, né, no sítio, então quando foram encontrados já estavam até com sinais de putrefação, porque demoraram a encontrar os cadáveres, porque, né, se tivesse encontrado rápido, talvez em até 6 horas pudesse ser usado um reativador da enzima. E isso não aconteceu. Revoltante, horrível de ser visto, né? Tinha criança de tudo que era tamanho, tinha um bebezinho, tinha uma criancinha, um adolescente, e o pai, que devia ter, sei lá, 30 anos de idade na época. Horrível, um negócio, né, impressionante, certo? Então a gente tem ativadores, a gente tem inibidores, a maioria, tá? A maioria inibidores, e a gente tem até reativadores que funcionam, como, por exemplo, esse antídoto que eu falei para vocês. Deixa eu ver aqui o Evandro. Eu vi que aqui no Brasil é um dos países... e está aumentando, viu, amigo? 15 litros por ano. Eu não sei exatamente a quantidade, mas que é muito e abusivo é. Aqui em Alagoas, né, isso foi uma dissertação de mestrado que teve agora... a gente tem um dos mestrados aqui do SESMAC, é o mestrado em biotecnologia não, tem o de biotecnologia e tem o de saúde ambiental. Foi no de saúde ambiental que eu vi. O pessoal fez uma dissertação de mestrado e enfatizando essa questão social, né? A maior parte dos lavradores são muito conhecem muito pouco, né? São muito pouco estudados, muito pouco letrados, né? Na maioria é analfabeta. E eles compram como se fosse veneno. E os lavradores aqui em Alagoas, muitos deles fazem agricultura familiar, eles fazem plantações, sei lá, de pimentão, coentro, sei lá, e batata, vamos supor. Aí o cara compra o veneno para o pimentão. E ele, achando que aquilo serve para tudo, aí ele coloca no pimentão, ele coloca no coentro, ele coloca na batata. Muitas vezes, a absorção do veneno, a depender da planta, é completamente diferente. Então, suponha que a batata não pudesse nunca chegar perto desse veneno do pimentão, porque a batata ela acumula, por exemplo, ela potencializa, ela magnifica, que é o nome técnico, né? Magnifica o veneno do pimentão. E a galera usa porque simplesmente não sabe, e usa em quantidades absurdas. O solo, né, já está bastante afetado por conta desse uso abusivo. Então, usar agrotóxico, né, que é uma controvérsia. Tem muita gente que fala, mas se a gente não usar agrotóxico, vai faltar comida. Galera, não é que falte comida, falta dinheiro para as pessoas terem comida, tá? Então, né, vejam que as produções agropecuárias são absurdas, né? Daria para muita gente comer várias vezes. O problema é o desperdício, mas vejam que, mesmo usando 1 bilhão de agrotóxico, olha quantas pessoas ainda morrem de fome no mundo, né? Se fosse para a gente dizer, vamos zerar a falta de comida no mundo inteiro, eu até tiraria o chapéu, até seria um pouco mais favorável. Mas como eu sei que a desigualdade se mantém, para mim agrotóxico é só a coisa de justifica só ganhar mais dinheiro. A que custas de trazer malefício para as pessoas? Não sei se vocês já compraram produtos orgânicos e compararam com os produtos cheios de agrotóxico. Eu sempre comparo com pimentão. Cara, você vai na feira do orgânico, o pimentão é desse tamanho. Você vai no supermercado, o pimentão é desse tamanho. Você pega ele com as 2 mãos, assim, para você carregar. Cara, aquilo ali é uma monstruosidade. Deve ter um bocado de coisa ali que é melhor a gente nem saber, porque senão a gente nem come mais. Não sou a favor de agrotóxico, assim como não sou a favor de ficar usando fármaco aleatoriamente, não. Para mim, tinha que ser usado com muito mais racionalidade. Certinho, galera? Então, com relação aos fármacos que atuam sobre receptores enzimáticos, posso ativar, posso inibir, o mais comum é inibir, tá? Vocês vão encontrar muitos fármacos inibidores e posso até reativar, por exemplo, quando a gente precisa de um antídoto. Combinado? Esses receptores, como eu falei para vocês, são receptores nossos, são receptores fisiológicos, tá? E
eles são produzidos pelas nossas células, são biomoléculas das nossas células. A depender da forma que você afete o receptor, você pode afetar o receptor para funcionar mais ou para funcionar menos, de acordo com a exposição do uso. Quanto mais você usa, mais você pode regular para cima ou para baixo esses receptores. Então, deixa eu dar os exemplos aqui. O fenômeno de downregulation, a regulação para baixo, também chamada de dessensibilização, também chamada de refratariedade, também chamada de taquifilaxia, mas todo mundo conhece com o nome de tolerância, esse nome é famosíssimo, todo mundo aqui já ouviu falar, é o fenômeno que acontece quando você se expõe, usa um fármaco, e quanto mais você usa o fármaco, a longo prazo, menos resposta você tem. Então, você adquiriu tolerância, você teve uma downregulation, você ficou dessensibilizado, você está com uma refratariedade, você teve uma taquifilaxia. Esse fenômeno ele é muito comum em usuários de droga. É fácil de você ouvir falar, né? A maior parte das pessoas que morreram por overdose morrem porque estavam tendo um quadro de tolerância. Ou seja, o cara cheira cocaína, ele cheira hoje, cheira amanhã, cheira, e os efeitos tendem a diminuir. O cara está viciado na substância. O que ele faz, gente? Normalmente, ele vai aumentando a dose. Mas aí, quanto mais ele aumenta a dose, menos resposta ele vai tendo. Menos resposta ele vai tendo, menos resposta ele vai tendo, e a dose aumentando, até que um dia o organismo dele entra em colapso. É por isso que a gente vê pessoas, né, fabulosas, como o Chorão, por exemplo, do Charlie Brown Jr., que morreu por um caso de overdose. Quantos e quantos artistas, né, a gente conhece que morreram pelo fenômeno, em decorrência do fenômeno de tolerância. Mas esse fenômeno de tolerância não acontece só com usuários de droga não, viu? Pode acontecer com qualquer fármaco, principalmente se o fármaco for agonista. Então, pessoas que usam cronicamente um fármaco agonista, ativa o receptor é como se ele meio que cansasse. Ele entra como se fosse numa exaustão, ele para de responder a contento. E esse é o fenômeno de downregulation, de sensibilização, refratariedade, taquifilaxia, ou como todo mundo conhece, o melhor nome que a gente pode falar, fenômeno de tolerância. Beleza? Fenômeno contrário. Agora a gente tem a upregulation, a hiperreatividade, a supersensibilidade. O que é isso, galera? Aqui, quanto mais o sujeito usa, mais receptor ele produz. Quanto mais ele usa, mais receptor ele produz. Normalmente isso acontece, esse fenômeno de upregulation, de hiperreatividade, acontece quando o paciente se expõe muito, cronicamente, a fármacos antagonistas. Então, vou dar um exemplo que é... Lembra desse receptor beta-1 que eu falei que tem lá no coração, que a adrenalina vai ativar? Hoje a gente já falou dele algumas vezes. Vou usar esse exemplo que é fantástico. Nós temos no nosso coração, em cada célula cardíaca, nós temos algo em torno a 40 receptores beta-1. 40 receptores para responder para a adrenalina, tá? Quando a gente faz tratamento para hipertensão, um dos fármacos usados para hipertensão, na verdade, um dos grupos usados para hipertensão é o grupo dos beta-bloqueadores. Talvez vocês já até conheçam, já até tenham ouvido falar, ou talvez até tomem um medicamento desse. Exemplos de medicamento: propranolol, atenolol, metoprolol. Então, tem vários desses carinhas que são beta-bloqueadores. O que ele faz? Ele é antagonista. Ele vai lá no receptor, se liga e bloqueia. Galera, para a célula, o que está sendo passado para a célula? A célula está viva, viu? Ela vai entender que aquele receptor, porque a célula saca que aquele receptor ali parou de funcionar. Ora, ela não está viva, então a célula, pode produzir um novo receptor. Aí ela produz mais um.
E isso não tem problema nenhum, porque você vai lá e depois toma outro fármaco, né, outro beta-bloqueador e bloqueia aquele que já, né, que você queria bloquear e mais esse que nasceu agora. Aí a célula, poxa, quebrou de novo, vou produzir outro. E aí você fica, toma um medicamento, bloqueia. E aí fica nessa quebra de braço. Você bloqueando com um fármaco e a célula produzindo receptores. Galera, tem estudos que mostram que de 40 receptores por célula, você passa para 3.000 receptores, quando você faz o uso crônico do fármaco. De 40, você passa para 3.000. Mas não tem problema, porque você está bloqueando bonitinho, né? Em vez de bloquear os 40, você agora está bloqueando 3.000. Está tudo certo. Desde que você use o medicamento de forma contínua e não resolva parar de uma vez. E esse é um problema para o paciente hipertenso. O paciente hipertenso, muitas vezes, ele não entende o porquê da hipertensão. Às vezes o cara, sei lá, foi no dentista, o dentista mediu a pressão arterial do cara, viu que estava alta e falou, olha, é bom o senhor procurar um médico, o senhor está com pressão alta, vai lá no médico olhar. E o cara vai no médico, ele não estava sentindo nada. Aí ele vai no médico, o médico, olha, você tem pressão alta, vai ter que tomar esse remedinho aqui daqui para o resto da vida. O cara, poxa, velho, eu estava bonzinho, fui no dentista, fiquei ruim, que diabo foi isso? Aí começa a tomar o medicamento. Um dos efeitos adversos, cá entre nós, né? Um dos efeitos adversos é cômico se não fosse trágico, que pode acontecer é impotência sexual, cara. Você imagina, o cara não sabia que estava doente. Ele era hipertenso, ele não sabia. Ele foi diagnosticado lá na cadeira do dentista, confirmou lá no médico, porque é o médico que bate o martelo, né? Confirmou no médico, aí o cara começou a tomar um remédio, ele ficou broxa. Velho, um belo dia ele vai encher o saco, ele vai falar, que eu vou tomar mais essa porcaria, nada? Esse negócio eu tava bonzinho antes, aí eu comecei a tomar, isso aqui tá me fazendo é mal. O que pode acontecer, galerinha? O cara tava com 40 receptores, aí ele foi tomando medicamento, os receptores começaram a aumentar, né, upregulation, começaram a regular para cima, e aí um belo dia de tarde ele resolveu, eu não vou tomar mais essa porcaria não, joga a caixa fora. Galera, esse cara tá num risco absurdo de que se uma gota de adrenalina ele liberar, se ele tomar um susto na rua, ele pode passar por uma crise hipertensiva. Por quê? Porque agora a célula dele está super sensível, está hiperreativa, porque ela está cheia de receptores. Então, uma gotinha de hormônio fisiológico ali, puf, vai dar um efeito, né, 3.000 vezes mais potente do que aconteceria se ele não tivesse tomado medicamento. É por isso que de vez em quando a gente vê paciente hipertenso que parou de tomar a medicação de forma, né, irresponsável, tendo um piripaque. Por isso, os hipertensos que vocês conhecem e os hipertensos que vocês vão acompanhar como profissionais, fiquem atentos, viu? Orientem que eles não podem parar o medicamento abruptamente. Se tiver que trocar, tem que fazer toda uma estratégia de desmame para fazer a troca do medicamento, certo? Olhem para os idosos que convivem com vocês. Hipertensão não dói. Por isso que a gente tem que estar fazendo o tempo todo, lembrando, né, para eles a importância de tomar medicação, porque senão é complicado. Beleza? Ficou claro o que é downregulation e o que é upregulation? Sim. Maravilha. Então, se ficou claro, podemos terminar nossa aula mostrando para vocês os raríssimos fármacos de ação inespecífica. Como eu falei, eles são raros, galera. Fazem parte da minoria. A maioria que você vai ver vai ter um receptor para se relacionar. Os inespecíficos, eles fazem as suas ações por algum detalhe físico ou químico da sua molécula. Então, há algum detalhe que leva esses fármacos a produzirem algum efeito. Então, existem poucos exemplos, mas para mim o melhor, acho que todo mundo aqui já tomou, todo mundo conhece, para mim é o que eu mais gosto de trabalhar, é esse aqui dos antiácidos. Todo mundo conhece. Sal de frutas, o próprio Sonrisal, que a gente até botou na prova de vocês, que tinha lá, né, as bases. Então, Sonrisal, Maria, sim, Sonrisal, sal de frutas, Estomazil, ixi, tem tanto, Pepto, sal de fruta Zeno, enfim, tem 200.000 possibilidades aí. O que são esses caras, na sua essência? Eles nada mais são do que bases, galera. São bases
químicas, né? Eles têm um pH alcalino, só isso. E por que a gente toma esses caras na maioria das vezes? Bom, a gente toma esses caras quando a gente tem algum problema estomacal relativo à hipersecreção de ácido clorídrico. E todos vocês aprenderam aqui com a tia Lalá, com a professora de química de vocês lá do colégio, que quando eu tenho excesso de ácido, se eu colocar uma base, eu vou ter uma reação química de neutralização, formando então um sal de características neutras. Reparem, o antiácido serve apenas para neutralizar o ácido que está produzido. Então, eu estou com sintoma agora. Não, a atividade já está rolando lá, viu, José? Está rodando a atividade. Fica aberta até o dia 7. É sobre farmacocinética. Sobre isso, não tem atividade prevista agora, não. Depois a gente vai falar sobre ela. Ok? Então, galerinha, aqui eu tenho uma neutralização química, né? Uma mera neutralização química. E por que neutralizou? Meramente porque a gente tem uma base. E a gente sabe que, quimicamente falando, base reage com ácido. Combinado? Então, fármacos, veja que não se liga com uma molécula, uma biomolécula da célula, né? Não influencia no mecanismo de ação daquela célula, na sua execução de ações. Ele vai neutralizar o ácido clorídrico que foi produzido por uma célula e que naquele momento está me fazendo mal. Só isso. Existem outros medicamentos, por exemplo, vocês quando estiverem fazendo endodontia, né, estiverem fazendo canal, vocês vão ver que quando a gente está fazendo canal de polpa viva, tem muito sangramento, tá? Sai muito sangue. E às vezes a gente tem que afundar um pouquinho mais para a gente tirar logo a polpa inteira para parar aquele sangramento. Mas para a gente testar se a coisa está toda certinha, se a gente conseguiu fazer o efeito certinho, a gente coloca um detergente dentro do canal chamado de EDTA. Esse EDTA é um fármaco que tem mecanismo de ação inespecífico. Ele é um sequestrador de cálcio. Ele tem uma função, fármaco, ele tem uma capacidade de atrair cálcio para ele. Então, como ele atrai o cálcio para ele, a gente vai ter, se tiver áreas ainda com coágulo sanguíneo, a gente vai ter pequenas hemorragias. Então, dá para a gente fazer o nosso procedimento mais adequadamente. Então, o EDTA é outro. Por que o EDTA sequestra o cálcio? Por causa da sua característica físico-química. Ele é um fármaco adsorvente de cálcio. Ele quela o cálcio, ele traz para si aquele cálcio. É só por uma propriedade físico-química. Portanto, mecanismo de ação inespecífico. Beleza? Certinho? Dúvidas? Então, beleza. Era isso que nós tínhamos por hoje. Lembrando, esse assunto não cai na prova, tá? Nós adiantamos a prova semana que vem, só cai farmacocinética, básica e clínica. Qualquer dúvida, estou às ordens. Então, o cara do Rio de Janeiro, esse mecanismo, não sei quem descobriu. Ó, Evânio, sinceramente, não sei. Do Rio de Janeiro, assim, famoso do Rio de Janeiro, foi o professor Ferreira, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. O professor Ferreira descobriu os medicamentos IECAS, mas eles têm mecanismo específico. Os IECAS, como captopril, enalapril, eles têm mecanismo de ação específico, eles são inibidores de enzima. Se foi esse, né? Mas eu sinceramente não sei quem foi que descobriu os mecanismos inespecíficos, nem o EDTA, e os antiácidos a gente usa há mais de 400 anos. Vem lá da época da alquimia, ainda é coisa lá dos alquimistas antigos. Certinho? Então, bom feriadão para vocês, aproveitem com saúde, evitem aglomeração, que o bicho está solto, e boa Páscoa, né? Feliz Páscoa, aproveitem como um chocolatezinho aí bacana. Qualquer coisa, mandem as ordens. Abraço. Tchau, tchau.